outro ponto, pessoal, o que vocês precisam fazer? Planejamento de ações. E o que são esses planejamentos de ações, né? Basicamente, ações são todos e quaisquer eventos que você faz dentro de loja. Todos e quaisquer eventos que você faz dentro de loja. Então, por exemplo, turma, sempre quando você for fazer uma promoção, um lançamento, um coquetel, é uma ação dentro de loja, certo? E para cada ação que você for fazer, você precisa estabelecer metas claras para a criação dessa ação e precisa planejar com antecedência. Eu pensaria se eu faria um lançamento de coleção, um lançamento de combo, certo? Um lançamento de combo para o Dia dos Namorados, uma parceria com alguma outra loja, né, para poder trocar cliente. Então isso é muito legal, já fiz isso em outros momentos com loja de roupas femininas, por exemplo, comprando R$200 na Puro Estilo, você ganha um cupom de desconto de 20% na loja X. Entendeu, turma? Então isso aí é muito legal, porque aí a pessoa compra de você sabendo que vai ganhar um desconto para ela em uma outra loja. Ela compra para o namorado e para ela também, entendeu? Então isso aí é muito legal. Eu acredito fielmente que parceria é o que vira o jogo quando se trata de loja, tá? Parceria é o que vira o jogo quando se trata de loja. Então a gente precisa fazer um levantamento, um cronograma, certo? Então na semana que vem produzir conteúdo, isso de forma antecipada. O que a gente precisa? A gente precisa de, vamos supor que a gente vai fazer um combo, né, de 3 camisetas por R$100. O que a gente precisa para poder executar esse combo da melhor maneira possível? O que a gente precisa? Então a gente precisa de caixa, a gente precisa de seda, a gente precisa de adesivo, etc. A gente precisa de várias coisas. Então lista essas coisas que a gente vai precisar para poder não esquecer de nada enquanto a gente está planejando essa ação, certo? E depois a gente vai fazer o acompanhamento e os ajustes. Então esse acompanhamento deve ser feito próximo, esse deve ser um acompanhamento próximo, definição das tarefas e ir acompanhando de forma próxima. Independente se você vai delegar ou se você vai fazer, anota tudo no papel e vai acompanhando o que você vai fazer, beleza? Porque se você não anotar, velho, principalmente pessoas que têm TDAH, e a maioria dos homens tem um grauzinho de TDAH, a maioria tem. Então se você não anotar as paradas que você precisa para poder executar a campanha da melhor maneira possível, o negócio não vai fluir. Entende, turma? Então, basicamente, vocês precisam de ter esses ajustes aí. E também ter um cronograma das ações futuras. Então, por exemplo, a gente tem aí do Dia dos Namorados, depois a gente tem o Dia dos Pais, depois a gente tem o Dia do Cliente, depois tem o Dia da Criança, depois tem o Black Friday, depois tem o Cyber Monday, né, que é o dia 2 de dezembro, que é uma ressaca de Black Friday, vamos falar assim. Depois tem Natal. Então todas essas datas, elas têm que ser mapeadas no seu calendário de loja. Existe um calendário de loja que você precisa deixar ele todo estruturado. Fora essas datas, você precisa criar ações pontuais. Por exemplo, eu gosto de criar na Puro Estilo ações semanais. Então, por exemplo, eu coloco ali nessa semana um coquetel de lançamento de boné, por exemplo. E aí eu cronogramo exatamente o que eu preciso fazer para fazer esse lançamento no final de semana e dar um boom de vendas. Na próxima semana eu faço outra ação, por exemplo, promoção 3 camisetas por R$100, cronogramo tudo que eu tenho que fazer e executo na próxima semana. Benefício disso, você cria diversos booms de venda, picos de venda realmente, certo? Você cria diversos picos de venda. Lado ruim disso, que você nunca pode ficar acomodado. Você nunca pode ficar acomodado. Porque se você acomoda, mano, você vai só empurrando com a barriga e no final das contas você não faz nada bem feito. Você não faz nenhuma ação bem feita. Em vez de ser legal, você vai se frustrar, certo? Então você vai se frustrar. O que eu recomendo para vocês? Eu utilizo uma ferramenta, isso é bônus, tá, turma? Eu utilizo uma ferramenta chamada Trello. Não sei se vocês conhecem. Quem conhece aí, turma, digita aí. Esse Trello é o seguinte,
ele é um gerenciador de tarefas. Não sei se vocês conhecem. Mas esse gerenciador de tarefa consegue mapear exatamente as tarefas que estão iniciadas, as tarefas para poder fazer, o que é urgente, o que não é, o que está sendo feito, o que está sendo concluído, etc. Além de deixar um painel ali para você personalizar. Então isso aí é muito legal. Quando a gente está com a tarefa ali escancarada na nossa cara, não tem como não fazer. Não tem como não fazer. Tá? Turma, quem tem aí essa dificuldade de execução de tarefa? Comenta para mim no chat. Qual que é o terceiro segredo? Gestão de processos e gestão de estoque. Quando você tem uma loja que tem um faturamento aí de 100 mil reais, você já tem que estar num nível de gestão cabuloso. Você já tem que estar num nível de gestão onde a loja roda 100% no automático. Quando você está faturando 100 mil, presta atenção nisso, turma. Escreve isso, porque quando vocês chegarem em 100 mil reais de faturamento, e vocês vão chegar, né, através dos conhecimentos e da sua força de vontade própria, né, dos conhecimentos que eu vou passar no curso online para lojista, que o link está na descrição dessa live, tá? Na descrição dessa live, vocês podem se cadastrar caso vocês não tenham se cadastrado ainda. O que acontece? A loja tem que estar rodando muito bem, você precisa ter processo, você precisa ter gestão de estoque, porque senão o negócio não roda. E o que basicamente é processo? O que é processo? Processo nada mais é do que uma sequência lógica e estruturada para você cumprir aquilo que tem de ser feito. Ó, tem gente falando ali no chat, eu executo as coisas, porém eu demoro muito. Eu procrastino muito, mas chego lá. O que acontece? Quando você tem um processo estruturado, você tem início, meio e fim da tarefa que você vai executar. Então, acaba que você sabe exatamente o que tem que fazer, porque muita gente acaba não cumprindo uma tarefa, e a gente vai para a parte de desenvolvimento pessoal, a parte de mentalidade, disciplina, mas enfim, as pessoas não conseguem cumprir tarefas basicamente por não saberem exatamente o que vai fazer e não terem grau de urgência para aquela tarefa. Eu te peço para você definir uma tarefa, colocar um grau de urgência cabuloso nessa tarefa. Por exemplo, eu tenho que definir uma ação para a semana que vem. Eu vou listar tudo que eu preciso fazer. Essa ação vai começar na sexta-feira, às 3 horas da tarde. E aí você vai listar tudo que você tem que fazer. Você vai listar e vai deixar pregado na tela do seu telefone, vai deixar pregado no seu computador, enfim, aonde você quiser. Você só vai deixar pregado, certo? Tudo que você tem que fazer. E aí as coisas vão acontecer, irmão. As coisas vão acontecer, sabe por quê? Porque você sabe exatamente o que você tem que fazer. Por exemplo, aqui, ó. Esse aqui é o meu Trello. Então tem tudo aqui que eu tenho que fazer. Então, esses negócios aqui, ó, em vermelho, quer dizer que está na urgência máxima. Entende? Então, eu já tenho que acordar amanhã cedo e fazer o negócio acontecer de um jeito ou de outro. Entende, turma? Então, você precisa ter ali pregado na sua cara, tá? Você ter ali pregado na sua cara o que você tem que fazer e datas, tá? E datas para como que você vai fazer essa tarefa, certo? Beleza, pensando nisso aí, você precisa tentar automatizar processos de gestão, por exemplo, de estoque, para economizar tempo e ser mais assertivo. Quando a gente fala de automação e quando a gente fala de uma loja que está evoluída em termos de gestão, ela utiliza sistemas, programas para poder auxiliar nessa gestão estratégica aí do seu negócio, certo? Ela usa basicamente
sistemas, né? Então, muita gente, quando começa, faz a gestão do seu estoque na planilha, num papel, enfim, na unha mesmo, certo? Eu já fiz dessa forma, não quer dizer que tá errado, não quer dizer que você é o pior lojista do mundo, não, tá tudo bem, eu já fiz assim também, até recomendo no início, para quem tá começando, para quem tá vendendo em casa, mano, não gasta dinheiro com sistema agora não, mas a loja começou a andar, começou a ter um movimento bacana, onde essa loja e essas vendas estão tirando tempo de você ir lá na planilha, tirar do estoque, lançar, fazer o fluxo de caixa, tudo manualmente, tirando o tempo que você deveria estar vendendo, aí sim você já precisa ter um sistema. Aí sim você precisa ter um sistema. Se eu não estou enganado, eu coloquei um sistema na loja com uns 3 meses, certo? Uns 3 meses eu já tinha um sistema instalado. Esse sistema, ele deve me ajudar em relatório de vendas, frente de caixa, para me passar os produtos que eu vendi, automaticamente tirar do meu estoque. Tem que ter um controle de estoque, certo? Ele tem que ter um controle de estoque, relatórios de estoque, etc. Para poder economizar tempo e você ser mais assertivo dentro da sua loja. Você tem que ter domínio da sua loja na palma da sua mão. Isso aí é inegociável para mim. Uma loja que tem performance, ela tem o sistema todo integrado, sistema de gestão integrado. E aí, posteriormente, você consegue aí tá integrando o seu estoque com o seu site, o seu estoque com o marketplace, mas isso aí é um assunto bem mais aprofundado que a gente não vai entrar aqui agora, certo? A gente não vai entrar aqui agora, senão eu vou bugar a cabeça de vocês tudo, entendeu? E aí, o que vocês precisam fazer? Vocês precisam controlar e planejar o seu estoque, certo? Você precisa controlar e planejar o seu estoque. Por quê? Na hora de você definir metas da sua loja, você precisa entender o seguinte. O que você precisa entender? Se você quer faturar 50 mil, você precisa ter pelo menos aí uns 70 de estoque, certo? Porque não faz sentido nenhum você querer faturar 50 mil e ter 10 mil de estoque. Consegue perceber, turma? A menos que você trabalhe com um dropship, a menos que você trabalhe em um outro sistema de vendas que você não necessite de ter um estoque de pronta entrega. Mas no nosso negócio, mano, que eu quero que realmente você siga, você precisa investir a sua grana em estoque. Porque eu acredito que sempre quando você aumenta seu estoque, seu faturamento vai junto. É simples assim. Todas as vezes que eu aumentei o meu estoque, eu fiz investimento em estoque, o meu faturamento subiu demais. Então você precisa entender que você precisa ter o estoque. Afinal, todo mundo gosta, principalmente se tratando de roupa, de ver o seu produto na mesa, experimentar, enfim, combinar uma camisa com uma calça, combinar uma camisa com uma bermuda e etc. Na época, quando eu comecei, turma, eu tinha aí uma média de 4, 5, 6 camisetas por tamanho. Então, por exemplo, eu tinha 5 camisetas P, 7M, 8G e 3GG, na época. E sempre eu foquei em reinvestir a grana que ia entrando para mim. Eu fiz isso até pouco tempo atrás. Eu andei de Palio, ano 2002, a loja faturando 80 mil por mês, para vocês terem uma noção. Então eu reinvestia tudo, mano. Hoje eu devo ter ali um $500 mil de estoque para lá, para mais, entende? Só que o que acontece? Sempre quando o cliente estava na loja, ele nunca saía, mano. Só se ele não gostasse do preço, só se ele realmente, assim, não curtisse o produto em si, porque falta de opção ele nunca teria. Falta de opção ele nunca teria. Entende? Então eu cheguei num ponto de estoque que eu não perdia nenhuma venda, cara. Todo cliente que chegava lá na loja, ele só não levava se realmente ele não quisesse ou realmente o preço não agradasse ele. Mas mesmo assim a gente tem estratégia, que eu vou liberar no curso também, como que você monta um estoque estratégico. Como que você monta um estoque estratégico. Então existe estratégia para você fazer isso também. Então você precisa controlar e planejar o seu estoque. Não é só você definir meta avulso, tá? Não é só você definir meta avulso. Por exemplo, quando a gente fala aí de ação, por exemplo, do Dia dos Namorados,
Se a gente for fazer um combo de 3 camisetas por R$ 100 e embalar bonitinho numa caixinha com seda, eu já fiz isso, colocar uma cervejinha lá dentro de brinde pro cliente, fica super legal. É até uma ideia aí para vocês que estão assistindo. Pegou a ideia? Fala comigo, tá top ou não a aula, turma? Então você precisa planejar. Você acha que se você comprar aí 5, 10 camisetas para você vender a 3%, você acha que isso vai dar o seu estoque? Não. Você precisa planejar. Você precisa entender a sua meta, quanto que você quer faturar ali no Dia dos Namorados, para você comprar e ter o seu estoque preparado. Porque se você não fazer isso, irmão, infelizmente você vai dar um tiro no pé e só vai se frustrar. Porque não tem como, é inviável. Você, tipo, pensar em faturar 20 mil ali no Dia dos Namorados e comprar, por exemplo, sei lá, 3 mil de estoque. É inviável, você só vai se frustrar, você não vai alcançar, você vai perder venda, entende? Então, até nisso você precisa entender. Tá vendo, turma, como que é diferente o cenário de um lojista profissional para um lojista que realmente só tá tocando o barco ali de qualquer jeito? Vocês conseguem perceber ou não, turma? Fala aí no chat, sim ou não? Quando você está começando, se você toca o barco de qualquer jeito, você não tem processo para fazer nada, quando você contratar o seu primeiro funcionário, você vai ter muita dificuldade, de fazer com que ele entenda os processos da loja, de fazer com que ele entenda realmente o que você quer que ele faça. Quando você tem processos bem desenhados, quando vir o primeiro funcionário, você tem facilidade de treinar ele. Quando vir o segundo, você tem facilidade de treinar ele também, porque está tudo mapeado, entendeu?